Olá, este é o Minutos que Transformam, o programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos siga nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam edificadas. No nosso plano de leitura, Vida em Devoção, nós chegamos no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos. Convido você a ouvir com atenção, assim diz a palavra do nosso Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Nós estamos diante de uma igreja pronta, uma igreja com liderança, mestres, profetas, homens importantes, dentre eles Saulo. Apesar de Saulo ter sido o último a ser citado neste trecho da Escritura, a partir deste momento do capítulo 13 há uma reviravolta. E Saulo, que logo se tornará Paulo, passa a ser peça fundamental aos planos de Deus. Nesta igreja, diz o versículo 2, que estes homens serviam a Deus. Nós não temos dúvidas de que realmente a igreja estava crescendo, nós temos relatos históricos sobre a igreja de Antioquia, mas mesmo assim o Espírito Santo então dá uma ordem: separe dois homens, Saulo e Barnabé. Talvez Saulo e Barnabé não tivessem ideia do que estava acontecendo neste momento. Porque o Senhor Jesus disse ao ascender diante dos discípulos que cairia sobre eles o Espírito Santo e eles teriam poder, e este poder era para proclamar o Evangelho em todos os lugares, aos confins da terra. Aqui, nessa primeira viagem missionária de Paulo, está se cumprindo o que o Senhor Jesus havia dito aos discípulos. Igreja boa é igreja missionária. Deus não nos chama apenas para consumir. Nós podemos ter um excelente culto, nós poderemos ter uma excelente escola bíblica dominical, mas uma igreja que não se preocupa com missões não é uma igreja saudável. O Espírito Santo não foi desejo do homem, o próprio Espírito Santo separou estes dois homens, e você conhece a história de Paulo, você sabe de todos os desafios, de todas as alegrias, de todos os choros, tudo que Paulo passou defendendo o Evangelho, até oferecendo a sua própria vida e vendo nisso um lucro absurdo. Nós temos que ter essa consciência de que a igreja só é saudável quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus deixou como ordenança: proclamar o Evangelho. Nada é mais importante dentro de uma igreja do que proclamar o Evangelho. Nós temos em Romanos capítulo 10, Paulo dizendo que todo aquele que nele crê não será confundido, porque já não existe mais distinção entre judeu, grego, gentil, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O complemento de Romanos 10 eu gostaria de ler a vocês: como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas, a boa nova do Evangelho, a salvação por meio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no alto da cruz e depois ao ressuscitar, escancarou para todo aquele que nele crê este privilégio que é proclamar o Evangelho. Seja missionário, não talvez fazendo viagens, mas seja um missionário dentro da sua casa, seja um missionário lá no seu emprego, seja um missionário lá na sua escola. Proclame o Evangelho, use e abuse deste poder que nós temos com o Espírito Santo habitando no nosso coração. Que Deus nos abençoe e que cada vez mais nós falemos mais e mais esta boa nova tão maravilhosa que é estar ao lado do nosso Senhor Jesus. Deus nos abençoe.